Bom, gente, então, vamos começar hoje o RCT. Então, a ideia hoje o centro da discussão é sobre carga nitrogenada na dieta dos pacientes, tá? E a gente vai ver pelo menos os quatro maiores estudos citados. O quinto, o Guilherme quer apresentar, e ele está afastado. Então, a gente depois, no final, faz um breve comentário do estudo dele, tá bom? Então, o primeiro que vai apresentar para a gente é o André. Obrigado, hein, André. Deixa eu só ver se tá rodando a barrinha aqui. Vai. Ou não. A hora que colocou, ela tava correndo. Ah, tá indo. Acho que tá. Pronto, eu fiz assim. Vai dar certo. Pronto. Eu troquei por 4 barrinhas de 5 segundos, porque ele não tava dando certo. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é André, sou RT de Medicina Intensiva. E hoje eu vou apresentar esse artigo. É um artigo que foi publicado no Indian Journal of Critical Care Medicine, um estudo, então, sobre dieta hipocalórica e hiperproteica enteral nos pacientes críticos, né? É um estudo colombiano. Acho que foi a barrinha, a partir do próximo dia. Falando um pouquinho sobre o contexto, então, do estudo, a gente tem poucas evidências sobre nutrição enteral, especialmente nos pacientes críticos, né? As evidências que a gente tem maiores são para os pacientes ambulatoriais. E os guidelines atuais, para piorar a situação, eles são discordantes, né? As maiores sociedades, que são a americana e a europeia, a ASPEN e ESPEN, eles são bastante divergentes aí com relação às condutas e às indicações, especialmente nos pacientes críticos, né? Desculpa, mas bom, acho que agora... O que a gente sabe, né? A gente tem muitas dúvidas, mas a gente sabe que a doença crítica tem algumas fases, e cada uma delas, a parte do metabolismo, funciona de maneiras diferentes. A gente sabe que nos doentes mais agudos, nos primeiros 2 dias, mais ou menos, tem muito catabolismo e tem pouco anabolismo. Por volta do 3º ou 7º dia, aí, na primeira semana, começa a ter um pouquinho mais de anabolismo, e aí mais para frente, numa fase tardia, que a gente chama de reabilitação ou crônica, esse catabolismo ele se torna menos intenso e o anabolismo se torna mais importante, né? Isso é o que a gente tem de conhecimentos. Mesmo assim, sobram muitas dúvidas. A gente não sabe muito com relação ao timing da introdução da dieta, qual seria exatamente o melhor momento, a dose, né, o que seria overfeeding ou underfeeding. A gente sabe que as duas coisas são ruins, mas a gente não sabe exatamente qual que é o ponto ideal no meio, e qual seria o perfil ideal dos macronutrientes, né, ponto de proteína, lipídio, carboidrato, como seria o ideal. Então, os objetivos desse estudo que eu vou apresentar, o objetivo principal é avaliar o impacto de uma dieta hipocalórica e hiperproteica em pacientes críticos, e o tipo de estudo foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, unicêntrico, realizado na Colômbia. A hipótese a priori deles é que uma dieta hipocalórica poderia evitar hiperglicemia e overfeeding, que a gente sabe que são coisas negativas, e um aporte proteico mais alto poderia, na fase inicial, poderia reduzir o catabolismo. Os contrapontos para isso é que você poderia submeter o paciente a um risco de hipoglicemia e que você poderia ter uma disfunção renal por maior aporte proteico, vai ser um risco teórico. Então, a população do estudo foram 80 adultos recrutados entre agosto e julho de 2011 a 2012. Eram pacientes, então, com mais de 18 anos, internados em UTI, com previsão de necessidade de nutrição parenteral por pelo menos 96 horas. Aqui estão os critérios de exclusão, não vou me alongar muito, mas o principal era que eles não conseguiriam acompanhar por 96 horas esses pacientes. Então, o grupo de intervenção, o objetivo era prescrever uma dieta com 15 quilocalorias por quilo por dia e com 1,5 gramas de proteína por quilo até o D7. Para alcançar isso, eles faziam uma complementação com o módulo de proteína de soja, mais ou menos como o nosso módulo de proteína aqui do HC, e após 7 dias, se o paciente ainda estava em dieta integral, eles colocavam a dieta igual ao grupo controle. O grupo controle recebia uma dieta integral com um alvo de 25 quilocalorias por quilo por dia. Aqui embaixo tem a dieta e esse módulo de proteína que eles davam a mais. O desfecho dos avaliados, então, o desfecho primário era o delta-sulfa, após 48 horas da randomização, e os desfechos secundários avaliados foram delta-sulfa após 96 horas, necessidade de insulinoterapia, frequência de hiper ou hipoglicemia, duração da internação na UTI, dias de ventilação mecânica e mortalidade.
Da parte de análise estatística, foi, então, escolhi para esse estudo que ele teria um poder de 80%, um alfa de 5%, com uma redução esperada no SOFA de 15%, que seria um SOFA basal de 8, caindo 1,2, 48 horas. Calcularam que para isso precisaria de um N de 80 pacientes, que foram recrutados. A análise de tudo foi por protocolo e não por intenção de tratar. Aqui é um pouquinho do fluxograma do estudo. Só para a gente ver, eles randomizaram 115 pacientes, dividiram nos 2 grupos, e teve uma perda de segmento aí razoavelmente importante. Na verdade, não perda de segmento, mas excluíram alguns pacientes que foram os que faleceram ou pararam de receber nutrição enteral muito cedo porque receberam alta. Com isso, eles perderam todos os pacientes cirúrgicos do estudo, na verdade. Então, isso é uma coisa de relevância mais para frente. Da parte da análise estatística, eles fizeram a análise do desfecho primário com teste de T-Student, unicaudal, e a análise dos desfechos secundários foi feita também com teste de T-Student, mas bicaudal. Dos resultados. Então, aqui é a tabela 1, né, o baseline dos grupos. Foram grupos bastante semelhantes, unidade média por volta de 55 a 53 anos. Pacientes exclusivamente clínicos, todos os cirúrgicos acabaram sendo excluídos pelos critérios de exclusão, porque são pacientes que ou não receberam nada integral ou tiveram que ficar com um NPT. E o SOFA média de entrada 6 a 7, que dá um 20% de mortalidade, então eram pacientes críticos, né? As metas alcançadas, então, eles conseguiram diferenciar esses dois grupos? Parece que, de alguma forma, sim. No grupo intervenção, eles, na prática, fizeram 12 quilocalorias por quilo por dia, que era 15% menos do que prescrito, com um perfil de calorias, que era 40% proteica, 30% carboidratos, e alcançaram a meta de proteínas, que foi 1,4 gramas por quilo por dia. No grupo controle, eles ficaram bem abaixo da meta, na verdade, de calorias, que seria 14 calorias por quilo por dia, que ficou semelhante ao grupo intervenção, com um perfil de calorias mais realmente de carboidratos, e ficaram com um alvo aí de oferta de proteínas de 0,7 gramas por quilo por dia, que aí ficou bem diferente do grupo intervenção. Com relação, então, aos desfechos, o desfecho primário, que era o delta-sulfa em 48 horas, eles conseguiram uma diferença estatística, um P de 0,04. Para eventos de hiperglicemia também teve diferença estatística. Para os outros desfechos secundários, teve uma tendência à melhoria nos pacientes da intervenção, mas sem diferença estatística. Com relação à discussão, eu acho que vale a pena a gente comentar, então, que eles usaram o delta-sulfa como desfecho primário, que ele é um surrogate, né, para desfechos clínicos, então não foi exatamente um desfecho duro. Os pacientes cirúrgicos acabaram não sendo avaliados justamente por essa questão de que pacientes que ficavam com nutrição parenteral ou que voltava à dieta enteral antes das 96 horas eram excluídos, então foram pacientes clínicos. Teve uma pouca diferença na oferta calórica entre os grupos, mas teve uma diferença entre a oferta proteica. E acho que a gente vê aí realmente como é difícil, né, alcançar a meta calórica. O grupo controle não conseguiu chegar nem perto do que a gente queria. A conclusão que eu acho que dá para a gente tirar desse estudo é que em pacientes clínicos, né, que foi avaliado, uma dieta hiperproteica pode reduzir disfunção orgânica e diminuir a incidência de hiperglicemias, e que acho que nesse estudo não tem como a gente avaliar os efeitos de uma dieta hipocalórica, porque, na verdade, o aporte calórico ficou muito semelhante entre os dois grupos. Bom, a gente tem a próxima, a Cláudia, que vai apresentar para a gente. Obrigado, Cláudia. Boa tarde, eu vou falar sobre esse artigo, né, que é sobre as necessidades proteicas no paciente crítico, que foi feito usando nutrição parenteral, um estudo australiano de 2015. A recomendação da ingestão proteica para uma pessoa saudável é de 0,8 grama quilo.
Mas os guidelines recomendam que para paciente internado em UTI, você dê de 1,2 a 2 gramas quilo. Isso é recomendado baseado em estudos observacionais, né? E normalmente nos estudos com relação à nutrição, eles consideram muito balanço nitrogenado ou derivados e poucos consideram desfechos que tenham realmente impacto maior para o paciente. Esse estudo, então, foi feito com o objetivo de usar medidas mais objetivas, né, quantitativas e qualitativas, para considerar essas duas cargas de proteína nos pacientes graves que estavam recebendo nutrição parenteral. E a hipótese é que uma quantidade maior de aminoácidos estaria associada ao melhor índice de gripe na alta da unidade, seria o desfecho primário, estaria associada a melhor score de fadiga, massa muscular ou balanço nitrogenado, que seria o desfecho secundário. Isso aqui eu botei só para ilustrar, porque eu nunca tinha ouvido falar desse score, né, de fadiga. São algumas questões, eu acho que tem variações desse score também, e aí você consegue quantificar, enfim, a intensidade do cansaço do paciente, né? É um score, assim, bem genérico, que poderia ser aplicado para a gente também, né? Então, pacientes em UTI clínica e cirúrgica de um hospital terciário foram incluídos no estudo com necessidade de nutrição parenteral. Foram excluídos os menores de 16 anos, por ter um metabolismo, enfim, uma necessidade diferente. Pacientes que tinham uma previsão de parenteral menor que 3 dias e que tinham recebido recentemente outro tipo de nutrição que pudesse influenciar nos resultados do estudo. Eles calcularam uma amostra de 96 pacientes para detectar uma diferença no REM gripe, com um poder de 0,8, um alfa de 0,05, e esse mesmo número de pacientes também detectaria uma diferença de 1,6 na escala de fadiga. Esse estudo foi realizado no período de um ano, de 2013 a 2014, foi finalizado quando atingisse o objetivo de 120 pacientes recrutados. Foi uma randomização 1 para 1, com 2 tipos diferentes de nutrição, que elas diferenciavam mais com relação à carga proteica, e o paciente ficava com a parenteral durante 10 dias ou até ter alta da UTI. O alvo, enfim, era de 26 calorias por quilo no grupo que recebia menos aminoácidos e 24 calorias por quilo no grupo que recebia mais. Eles consideraram glicose e propofol para esses cálculos também, não consideraram ingestão oral e fizeram a adequação do cálculo de acordo com o IMC dos pacientes também. Para análise estatística, foi usado o ANCOVA, que é uma análise que avalia covariáveis e faz o ajuste para a influência dessas covariáveis. E depois, no final, vou mostrar uma última tabela, que eles fizeram um coeficiente de correlação de Pearson para explorar mesmo, né, as associações. Esse aqui é o primeiro gráfico do estudo. Então, foram 120 pacientes, eles botaram 60 em cada braço, tiveram algumas perdas, né? Na verdade, o que mudou o número no final, no grupo que recebeu mais aminoácido, a gente teve 59 pacientes no final, porque um termo de consentimento foi retirado já no final do estudo. Então, ficaram 60 pacientes no grupo de 0,8 grama por quilo e 59 pacientes no grupo de 1,2 grama por quilo. Aqui é a primeira tabela, a gente vê que não tem muita diferença entre os grupos, assim, com relação à idade, ao gênero, a faixa, eram grupos semelhantes, né? E o que chama atenção, na verdade, nessa tabela é que a maior proporção de pacientes eram pacientes cirúrgicos, né, com cirurgia abdominal ou pélvica. Depois ele até comenta que essas cirurgias eram, na sua grande maioria, cirurgias eletivas. E foi feito um cálculo aqui também, vocês podem ver aqui embaixo, esse SGA, quanto ao estado nutricional do paciente, né, na admissão, e não foi visto nenhuma diferença quanto ao estado nutricional inicial entre os dois grupos. Esse gráfico aqui é para mostrar que realmente o grupo que ia receber 0,8 grama quilo, ele recebeu um menor aporte de aminoácidos, né? A gente pode ver aqui embaixo. Não conseguiu ficar exatamente na meta, mas foi menor do que o grupo que recebeu 1,2 grama quilo. É muito difícil você conseguir manter certinho aquele valor, né? Você consegue ficar mais ou menos em torno desse valor. Não houve tempo, não houve diferença no tempo do início da nutrição. O tempo para atingir o alvo nutricional foi de 2 dias, não teve diferença entre os grupos. A gente vê o que chama atenção, na verdade, aqui, deixa eu ver se eu vou ter que voltar essa tabela aqui. O que chama atenção aqui, na verdade, é que a gente tem uma diferença aqui na ingesta, né,
calórica por dia nos primeiros 7 dias, conforme esperado. A gente sabia que isso, apesar deles terem tido a preocupação de não ter uma diferença importante quanto a isso, o cálculo já foi diferente com relação ao grupo que recebia menos ou mais proteína, então essa diferença existiu. E a gente vê uma diferença aqui também na gestão de aminoácidos também, conforme esperado, né? Aqui, comparando os desfechos, o desfecho primário, que era o Hand-Grip na alta, a gente não viu diferença estatisticamente significativa, né? Existiu, assim, bateu perto ali 0,05, mas a gente viu uma diferença quanto ao 7º dia do Hand-Grip, né? Então, a força era maior nos pacientes que receberam uma carga maior de aminoácidos, 1,2 grama quilo. Eles fizeram avaliação de outros scores aqui, você vê que o balanço nitrogenado ele foi diferente também no 3º dia, mas no 7º dia já não foi encontrada diferença. A gente não sabe qual é a repercussão clínica exata disso. Fora outras medidas que eles fizeram eles avaliaram músculo, né, pelo ultrassom, enfim, espessura, eles fizeram várias outras medidas também. Essa última tabela aqui é só para a gente passar o olho, porque eu acho que é muita informação aqui, foi só para explorar as correlações, e a gente vê mais ou menos o que é esperado, né? Uma correlação, uma maior força se correlaciona com menor tempo de permanência, menor tempo na ventilação mecânica, menor tempo de internação hospitalar. Acho que é mais ou menos o que a gente já sabe, né? O que essa análise exploratória mostrou aqui para a gente. Quanto à discussão, a parenteral ela tem uma vantagem no estudo, porque tudo que a gente dá, o paciente recebe, né? Não é que nem a enteral, que você dá uma parte é absorvida, outra parte não é, aí você, às vezes, você tem que parar a dieta por alguns motivos, então é mais garantido de você conseguir ofertar o que você quer quando o estudo é feito com a parenteral. Foi feito um controle para calorias, a desvantagem é que a parenteral é muito questionável o momento de você começar, né? Então, assim, para você extrapolar isso para a realidade, não daria para fazer exatamente igual, eu acho. E a gente sabe também que é a minoria dos pacientes que ficam em uso de parenteral, né? E a maioria dos pacientes era de pacientes cirúrgicos eletivos, como eu comentei anteriormente. Então, para concluir, o estudo ele foi negativo para o desfecho primário, mas a gente viu nas outras avaliações que uma maior quantidade de aminoácidos foi associada à melhora nas outras medidas de desfecho, né? Obrigado, Cláudia. Agora a Amanda vai apresentar o próximo estudo para a gente. Boa tarde, meu nome é Amanda, sou residente de medicina intensiva aqui do HC e vou apresentar sobre a forma Pachacutia esse artigo publicado no Critical Care em 2014. Então, a nutrição ideal, tanto do ponto de vista de proteína quanto energia, é algo amplamente discutido. Sabe-se que a dieta trófica não influencia na sobrevida, podendo até mesmo estar associada a melhores desfechos, ao contrário de uma superalimentação que pode estar associada a piores desfechos. Até o presente estudo, não haviam estudos randomizados que avaliavam a proteína de uma forma isolada, mas, segundo estudos observacionais pelas diretrizes, o valor associado a uma menor mortalidade seria de 1,2 a 1,5 kg dia. Nesse contexto, haviam também algumas hipóteses contraditórias, e para visualizar que a principal causa seria a autofagia, que seria a principal maneira de fazer um clearance das proteínas e organelas danificadas, e o principal gatilho seria o jejum. Sendo assim, a autofagia estaria prejudicada quando numa infusão maior de aminoácidos, o que mostraria um retardo
da recuperação desses pacientes e teria um papel principalmente importante na sepse ao clarear bactérias. E com isso, a alimentação ela poderia ser prejudicial na sepse. Tendo em base isso, a hipótese do estudo, as hipóteses eram se a injeção precoce de proteína de mais de 1,2 kg dia, de acordo com as diretrizes, era benéfica, se a ingestão precoce de alta proteína podia ser prejudicial em pacientes com sepse e se a superalimentação precoce seria prejudicial. Com isso, o estudo ele foi uma análise pós-hoc de banco de dados observacionais e prospectivos, previamente não publicados, em uma UTI mista de um hospital universitário, de agosto de 2004 a março de 2010. Os critérios de inclusão foram estabilidade hemodinâmica e ventilação mecânica por mais de 72 horas e pacientes que era disponível a calorimetria indireta, e dentre os critérios de exclusão estava a própria indisponibilidade do monitor metabólico. A meta foi inicialmente calculada por meio da fórmula de Harris e Benedict e depois ajustada pela calorimetria indireta. Em relação à oferta de proteína, foi baseada no que é recomendado nas diretrizes de 1,2 a 1,5 kg dia. Então, dentro dos métodos, a energia precoce ela era avaliada pela energia que era oferecida até o quarto dia e o gasto sobre o gasto de energia, sendo considerada uma superalimentação a razão superior a 1,1, e a alocação de grupos em grupos de pacientes sépticos e não sépticos eram baseados no Survive Sepsis. A análise estatística para as variáveis descritivas categóricas era testes específicos, e em relação à regressão logística, a variável de desfecho foi a mortalidade hospitalar e as independentes foi a ingestão precoce de proteína e superalimentação. Então, o estudo ele foi recrutado, tiveram inicialmente 4.000 pacientes, sendo que 1.700 ficaram mais de 3 dias na UTI e apenas 800 dentre esses todos preencheram todos os critérios. Essa tabela 1, um pedaço dela traz as características dos pacientes e o consumo diário, a oferta diária de energia, que girava em torno de 1,7 quilocalorias. Então, esse gráfico traz a coorte de pacientes sépticos, que girou em torno de 110, 117, e mostrava que, independente da oferta de energia de proteína ou do Apache, a mortalidade foi maior nos pacientes que foram sépticos. Aqui, ainda na tabela 1, traz a comparação dos pacientes não sépticos, não havendo significância estatística entre os que receberam grande quantidade de energia e aqueles que não foram superalimentados. Esse gráfico ele mostra o acúmulo de energia, mostrando que quanto mais energia era acumulada, ou seja, quanto menor o déficit de calórico, maior era a mortalidade. Na tabela 2, trouxe a comparação dentre os pacientes não sépticos, a ingesta de proteína, a superalimentação e o score Apache, eles tiveram significância estatística direta nos resultados. E aqui na tabela 3, mostrando que dentre o grupo não séptico e não superalimentado, aqueles que receberam maior quantidade de proteína tiveram uma menor mortalidade hospitalar. Esse último gráfico, ele mostra uma comparação entre todos os grupos e aqueles não sépticos que não foram superalimentados,
demonstrando que esse grupo em específico, em azul claro, quanto maior a oferta de proteína, menor era a mortalidade. Então, como conclusão, houve um benefício da ingestão precoce de proteína, foi encontrado apenas nos pacientes não sépticos e não superalimentados. Em pacientes sépticos, não foi encontrada relação entre ingestão proteica e mortalidade, e em pacientes com superalimentação precoce de energia, não foi encontrada relação entre a ingestão precoce de proteínas e mortalidade. Obrigado, Amanda. Então, vamos ver o último estudo, então. É a Priscila que vai apresentar. Bem, boa tarde a todos. Eu sou Priscila Duarte, também sou R3 de Medicina Intensiva e vou apresentar esse trabalho publicado em 2018 na Clinical Nutrition, que abordava com relação à ingesta de proteína nos pacientes críticos em ventilação mecânica e o efeito nos desfechos clínicos dele. Diante desse amplo debate sobre o papel da nutrição em pacientes críticos, surgiram vários estudos, dentre os já expostos, que falavam justamente qual é esse papel e dava indícios de que a ingesta proteica, ou essa oferta proteica, tinha mais benefício do que a própria ingesta calórica, essa oferta calórica somente de energia, e também haveria dúvidas com relação ao timing dessa ingesta de proteínas. Com relação aos objetivos principais do estudo, eles tentavam avaliar qual a melhor dose e o tempo de início, que seria associado à menor mortalidade em 6 meses, que seria o endpoint primário. Com relação aos endpoints secundários, seria a relação dessa dose, desse tempo de início, com o tempo de internação e mortalidade na UTI e hospitalar, se haveria impacto na duração da ventilação mecânica e se os pacientes precisariam mais ou menos da terapia de substituição renal. Com relação a esse estudo mesmo, foi uma corte retrospectiva onisciente no hospital holandês de pacientes internados na UTI que precisavam de ventilação mecânica por mais de 7 dias, admitidos entre o começo de 2011 ao final de 2015, e eles eram exclusos se a intubação fosse feita após 48 horas de admissão, se os dados não tivessem completos, se houvesse contraindicação à alimentação plena, se tivesse estados que influenciassem nessa meta nutricional, ou seja, pacientes gestantes, e assim a comparação seria enviesada, e se eles eram readmitidos nesse período. A coleta de dados foram feitos na base de dados que eles tinham disponível, na verdade. Foram coletados parâmetros nutricionais e não nutricionais. Com relação aos nutricionais, foram calculadas no período da admissão a meta proteica e de energia calórica, a quantidade de fato de proteína ofertada durante o dia, a caloria, incluindo essa caloria a que não tem valor nutricional, como a glicose, o citrato e o propofol. E era especificado se essa dieta era interal ou parenteral. Os cálculos para cada paciente eram de acordo com as fórmulas da OMS. Os pacientes que tinham o IMC até 27 kg por metro quadrado, a meta era de 1,5 gramas de proteína por quilo por dia. Para pacientes acima, com o IMC acima de 27 até 30, esse peso era corrigido para um IMC de 27. Para pacientes acima de um IMC acima de 30, era corrigido para um peso ideal, e a meta seria 2 gramas por quilo por dia, e acima de 40, o IMC também seria corrigido para um peso ideal, e a meta seria 2,5 gramas por quilo por dia. E, além disso, era adicionado 20% desse gasto energético de repouso para compensar, para tentar corrigir essa atividade da doença.
A partir desses dados, então, dividiram em 3 grupos, o que tinha uma baixa ingesta, que era menor que 0,8 gramas quilo dia, lembrando que esse quilo aqui, esse peso, não era ajustado para o peso ideal, era de fato o do paciente. O intermediário, que estaria nessa média de ingesta, de oferta de proteína entre 0,8 e 1,2 quilo dia, e o que tinha o grupo high, que era maior que 1,2 gramas quilo dia. As análises estatísticas, a diferença entre o baseline e os endpoints foram calculados pelo Q-quadrado ou o teste de Fisher, e o ANOVA ou o Kruskal-Wallis, conforme apropriado. E com relação à sobrevivência, foram calculados com relação ao Kaplan-Meier e o modelo de risco proporcional de Cox. E foi usado o SPSS como software para análise estatística. Aqui o desenho do estudo em si. Foram admitidos, então, 2.237 pacientes durante esse período, mas eles foram exclusos, sobrando apenas 546 que preenchiam critérios de inclusão no estudo. Desses, 91 foram exclusos por preencher os critérios de exclusão, sobraram todo 455 pacientes na amostra. Aqui eu separei os 3 grupos com relação à baixa, intermediária e alta oferta de proteína. A gente pode ver que a menor parte, um pouco menos de 40%, era de mulheres. A gente percebe que existia mais sobrepeso e mais obesidade no grupo que teve uma baixa ingesta de proteína, que aqui a gente vê com IMC acima de 35%. A maior porcentagem, de fato, foram os que receberam esse menor aporte de proteína. Com relação ao APACH, ao SOFA, todo o restante dos parâmetros não tinham uma diferença significativa. E a maioria dos pacientes eram clínicos, não eram cirúrgicos. Aqui também eu especifiquei os 3 grupos, e a gente consegue perceber que a maior porcentagem, no caso, o início da dieta, de fato, foi bem precoce, em torno de 3,4 horas para quem teve essa maior oferta de proteína. A gente consegue ver que no grupo que teve uma baixa oferta, eles precisaram mais de nutrição parenteral, diferente desse grupo aqui e diferente do high também. Com relação à meta de proteína para cada grupo, o grupo low tinha uma meta maior, que ela não foi atingida, obviamente, e aqui no começo, nesses primeiros 3 dias, do 1 ao dia 3, o número de pessoas que tinham essa oferta menor que 0,5 gramas quilo dia foi bem maior no grupo low, e assim, o grupo high já começou com um aporte bem maior. Então, a maioria já estava, inclusive, até mais que 1 grama quilo dia. Aqui é a continuação da segunda tabela. A gente percebe que essa adequação da proteína, dessa meta calórica, de fato aconteceu muito mais nesse grupo high. O grupo low teve apenas 66% de adequação de proteína. Os pacientes do grupo que receberam uma dose intermediária e alta de proteína, eles tiveram acima de 1 grama quilo dia já nessa segunda metade da semana, diferente do que aconteceu com o grupo low. E com relação à meta calórica em si, os 2 grupos, tanto o intermediário quanto o baixo, eles receberam dietas hipocalóricas. Então, por mais que aqui a gente tivesse já uma adequação da quantidade de proteína, as 2 eram hipocalóricas. E, se vocês conseguirem perceber, no último quadro, a gente tem a porcentagem do que é uma caloria que não tem um valor nutricional para a meta calórica. A gente percebe que esse grupo aqui, percentualmente, tem mais inclusão de citrato, ou glicose, ou propofol, do que o resto dos outros grupos. Como resultado primário, eles perceberam que a sobrevida em 6 meses, que era o endpoint primário, foi pior naqueles que receberam mais proteína diária nessa primeira semana. E em análises posteriores, dividiram os grupos com relação à ingesta tardia e à ingesta precoce. E perceberam que quem recebia mais de 0,8 gramas por quilo por dia, nesses primeiros dias de internação, tinha uma menor sobrevivência, e nessa segunda parte, do 4º ao 7º dia,
quem recebia menos proteína também tinha um pior desfecho clínico. Após análise multivariada, então, dividiram em três, subcategorizaram, na verdade, em três grupos, G1, G2 e G3. Quem teve menor aporte proteico, durante, em média, na verdade, por dia, nessa primeira semana, teve um pior desfecho clínico, e o melhor grupo foi aquele que recebeu menos no começo e progrediu até conseguir receber mais a partir do quarto dia. O terceiro gráfico, tabela, na verdade, por esse modelo de risco proporcional de Cox, é justamente o que eles descreveram, dessa razão de risco dos pacientes que recebem mais proteína ser maior do que quem recebe menos. E aqui embaixo, no quarto dia, de quem recebe menos proteína, tem um hazard ratio maior de 1,605, que confere um P de 0,003, que tem uma significância estatística. Na curva de Kaplan-Meier, realmente a sobrevivência de quem recebeu menos no começo e foi progredindo para mais no final de semana foi maior do que aqueles que receberam pouco em toda essa primeira semana. Nesse último gráfico, eles reúnem os resultados e é justamente essa mortalidade maior, no caso, essa mortalidade maior para quem teve o aporte menor durante toda a semana e a mortalidade menor para quem teve essa progressão, esse início pequeno, esse início baixo, na verdade, e foi progredindo ao longo do quarto dia. E também teve diferença estatística com relação à mortalidade da UTI e mortalidade hospitalar. O restante dos endpoints secundários não teve significância estatística nessa operação. Da discussão, eles falam justamente, eles retificam com relação aos resultados e tentam explicar pelo que o André e a Amanda falaram, nessa fase inicial, muito mais catabólica, então tem que existir uma alta renovação proteica, na qual a autofagia é importante. Então, essa oferta externa de proteína pode inibir essa autofagia e pode se correlacionar a piores desfechos clínicos. E na fase tardia, é justamente a fase mais anabólica. Então, talvez exista uma meta maior desse aporte proteico. Como pontos fortes do trabalho, ele fala da amostra grande de dados disponíveis, então os bancos de dados dele são bem alimentados. O protocolo nutricional bem implantado é feito de uma maneira progressiva e, assim, foi um início muito precoce, então deu para avaliar, de fato, o efeito muito precoce do início dessa dieta. O fato de ter tido uma internação prolongada e a ventilação por mais 7 dias excluiu aqueles pacientes que tinham alta precoce e assim recebiam alta precocemente e tinha menor oferta proteica. Isso se relacionava a bom resultado, mas não porque a oferta proteica menor estava relacionada a isso, mas muito mais porque o paciente era menos crítico e assim tinha alta precoce. Isso conseguiu excluir esses pacientes, e acompanhamento mais prolongado de 6 meses. Com relação à alimentação do próprio desenho do estudo, já que é um retrospectivo, existem viés residuais, alguns dados eram inacessíveis, por exemplo, massa, circunferência, com relação a alguns dados que não tinham previamente nesses formulários. O protocolo da UTI, de tão bem feito e de tão bem instituído, tem uma amostra, tem uma progressão, e então esses pacientes que tiveram já o aporte maior que 1,2 gramas quilo dia, foi bem pequeno, foi bem menor, o que impossibilita o que impossibilita generalizar ou ter um poder estatístico suficiente para afirmar qualquer coisa com relação a essa população específica. E, por ser um estudo unicêntrico e com pacientes bastante específicos, pacientes graves em ventilação mecânica prolongada, existe uma baixa validade externa, então, para fazer generalização, tem que ser feito com cautela. De conclusões, eles referem que, de fato, exista um benefício nessa ingesta de proteína nos primeiros dias de pacientes internados em UTI.
e que esse aumento gradual, a partir do terceiro dia, está relacionado a uma menor mortalidade em 6 meses. E a terceira, que eu não sei, assim, minha opinião pessoal, não sei se a gente pode realmente afirmar, é que essa ingesta de proteínas baixa gerou, no caso, durante a semana, gerou uma maior mortalidade de 6 meses, tanto em UTI quanto no hospital. Obrigado, Priscila. Bom, gente, cheguem próximos aí. Só o quinto estudo, na verdade, é um estudo com carga proteica em pacientes com insuficiência renal. E o achado interessante deles foi que o grupo que recebeu mais proteínas teve um clearance calculado um pouco maior. Mas o desfecho primário, que é o tempo livre de terapia substitutiva, foi igual nos dois grupos, mesmo com a carga proteica nitrogenada mais alta. Foi numericamente maior no grupo que recebeu um pouco menos de proteínas, em torno de 200 pacientes. Mas acho que só fica ideia aí para a gente pensar. Então, alguém, vocês que estão aí escutando, vocês têm alguma colocação em relação aos estudos que o pessoal possa responder aqui? Então, tá bom. Então, e vocês? Como que dá para a gente juntar hoje as ideias que esses textos trazem para a gente? É claro que não são, toda a literatura não está aqui, né? Tem vários e vários outros estudos, principalmente são todos de origem retrospectiva. Acho que o único que saiu de uma análise secundária de um estudo prospectivo grande foi a sub-análise de Penning, só para lembrar também que nas primeiras 48 horas que recebeu mais carga nitrogenada teve uma associação com maior mortalidade também, tá, do IPENIC. Lembrar que o IPENIC foi só o complemento parenteral, né, comparando a história do precoce e o tardio. Então, quem quer dar uma resumida aí das ideias que vocês montaram? Bom, acho que vou falar das minha opinião, né, que eu formei, assim, nada definitivo. Mas acho que é um tema difícil de discutir, até porque a gente tem poucas evidências boas, né, nessa área, assim, muito estudo retrospectivo, poucos estudos randomizados, grandes, né, para trazer uma segurança maior para a gente. De qualquer forma, e sempre tem esse viés, que acho que até o Leandro mencionou quando ele deu aula de nutrição parenteral para a gente, que tem realmente essa associação, né, muitas vezes de desfechos piores, quando o paciente recebe menos dieta e tal, e muitas vezes isso até por uma não compatibilidade aí do quadro clínico do paciente com a situação de receber dieta, né? Então, às vezes dá essa impressão de que não receber dieta piora o desfecho, e às vezes não é causa e consequência, é só associação mesmo. Me parece, pelo menos vendo aí os estudos que a gente está vendo e tudo, com relação ao aporte, né, nitrogenado, de proteínas, que acho que tem paciente. Me parece que um aporte um pouquinho maior inicialmente de proteínas, talvez, né, 1,2, 1,5 gramas por quilo de proteína, está associado a desfechos um pouquinho melhores e possivelmente pode ser causa deles. Acho pouco provável que a gente veja uma diferença clínica gigantesca de fazer um aporte proteico assim. Então, desfechos de mortalidade, tudo, acho difícil a gente ver uma diferença grande, né? Acho que no estudo que a Claudinha mostrou, que estava falando de desfechos mais funcionais, tipo força, né, na reabilitação, hand grip, tudo isso, acho que faz sentido, né, pensar que isso pode realmente melhorar com um aporte proteico maior, e acho que é o que a gente tem que pensar quando a gente está cuidando dos nossos pacientes na UTI, porque depois que eles saírem da UTI, eles vão retomar uma vida aí fora, e quanto melhor eles puderem voltar, acho que é algo que a gente deve se preocupar. Agora, assim, pensar que, poxa, eu vou
dar um meio grama a mais de proteína, um meio grama a menos, e isso vai mudar o desfecho clínico, o paciente vai morrer, eu não acho pouco provável. Pelo menos nas evidências que a gente viu aí, eu acho que não tem nada para embasar muito isso. E aí tem essa questão da autofagia, que eu acho algo que eu achei interessante, assim, desses estudos que eu nunca tinha parado muito para ler, não sabia muito desse conceito, e que é interessante, mas, assim, me parece... eu preciso ler mais a respeito, na verdade, mas a gente vê como justificativa, às vezes, nos pacientes sépticos, para você reduzir a autofagia, a proteína levar a menores desfechos, aporte proteico maior levar a menores desfechos. Acho, assim, me parece um pouco estranho isso, assim, não me parece que o clearance de bactérias pela autofagia das suas células musculares vai mudar o desfecho da sepse do paciente, assim, me parece um pouco improvável, mas acho que foram essas as minhas impressões. Da minha impressão é que ainda sobram muitas dúvidas, professor. Então, assim, a gente ainda não sabe qual a dose ideal, a gente não sabe qual o tempo, de fato, que o início dessa oferta proteica vai ser importante ou não para o paciente. As evidências são bem fracas, então, assim, eu não achei que a gente consegue uma evidência inequívoca de que a gente vai iniciar precocemente ou não. Acho que o racional de que, nessa fase precoce, existe um maior catabolismo e talvez teoricamente, essa ingesta proteica possa inibir a autofagia e faz parte do processo, então, acho que pode haver, sim, essa piora, tanto é que muitos estudos, esse início precoce está associado a piores desfechos clínicos, mas, assim, quando progredir, para quanto progredir, não sei. E, assim, especificamente com relação ao meu estudo, a impressão que eu tive, quando eles falam e eles concluem que menor ingesta proteica está relacionada a pior desfecho clínico, mas os pacientes que receberam menos tinham motivos para quê. Então, assim, até a quantidade... o percentual de caloria que não tinha valor nutricional eles receberam era maior. Então, eles estavam recebendo mais citrato, estavam recebendo mais propofol. Por quê? E eles precisavam de mais parenteral. Então, tanto associado à interal quanto parenteral inclusiva. A proporção foi bem maior do que os outros grupos. Então, eu não sei se realmente tem evidência que a gente consiga afirmar qual a dose exata. Acho que pode haver um benefício nesse não início precoce, mas ainda tem muita dúvida. Então, eu concordo com o que eles falaram, assim, eu continuei com bastante dúvida. Não sei se isso é mais um sinal do que uma conclusão mesmo de que a gente deveria dar mais proteína, mas eu fico pensando se de repente, talvez para chamar atenção para você não dar pouca proteína, sei lá, não deixar esse paciente desnutrir. Mas agora dizer que teria que dar mais, não sei exatamente o que eu consegui concluir disso. E eu fiquei pensando que talvez tivesse, não sei, se a gente fosse analisar subgrupos, talvez fosse diferente, né? Não sei, um paciente que chega já desnutrido, um paciente que chega bem nutrido, e isso foi uma coisa assim que eu acho que talvez a gente possa encontrar a diferença em algum subgrupo se a gente fizer isso, não sei. E me chamou a atenção também que dos estudos, que todos que foram feitos, exceto o do Gui, nenhum avaliou, né, efeito renal, foi só realmente o do Gui. Então, é uma coisa assim que eu acho que não tem tanta evidência e a gente não sabe direito qual efeito isso poderia ter. Mas eu acho que existe a preocupação em você tentar também não deixar o paciente desnutrir, né, porque a gente sabe dos efeitos a longo prazo. Mas, assim, dizer qual seria o limite ou quanto a gente teria que dar, eu não cheguei a essa informação, não. Não, acho que o principal é pensar que a dificuldade não está só na ausência de resposta que a gente tem pelos estudos, mas também pela a dificuldade do recurso de mensurar, né, a caloria, que é muito difícil a gente ter essa avaliação que seria o padrão. Mas acho que o que mais me chama atenção, percebendo todos esses estudos, é tentar fazer o que seria ideal
em todas as questões da UTI, que é individualizar de acordo com cada paciente. Mas acho que ainda falta muito. Bom, Renata, Rodrigo, Pedro, Ana, comentários de vocês aí, então. Professor, Pode falar, Renata. nossa, eu acho talvez um dos temas mais difíceis de ter algo palpável é a nutrição em paciente crítico, assim, para mim é um tema que fica meio místico, porque até as definições do que é nutrido, do que é desnutrido, para mim parece que não tem uma coisa tão palpável. Então, eu vou fazer uma dúvida, vou lançar uma dúvida, mas muito, muito primitiva, mas eu realmente tenho essa dúvida dentro de mim, que a gente fala, bom, paciente crítico, paciente séptico, entra nessa fase de catabolismo, e existe uma preocupação da gente corrigir esse catabolismo. Mas para mim não está nem claro qual que é o papel desse catabolismo para a gente saber se é algo que realmente você tem que correr atrás e você tem que corrigir ou normalizar desde do minuto zero, assim. É. Boa colocação. E aí, gente? Alguém mais quer falar alguma coisa? Acho que ficou bem claro para todo mundo que assim não tem resposta para nada, né? Acho que aqui a única coisa que essas 4 apresentações e a quinta ideia do professor Guilherme só traz mais dúvidas para a gente, mais confusão do que fazer. Mas aí tem algumas coisas. Vamos dar um passo anterior. Todo mundo lembra do PERMIT, né? Hipoalimentação, um dente crítico. Assim, a única coisa que o PERMIT fez foi manter 1,2 por quilo de proteínas. O resto ele permitia você deixar até 50% do total de calorias. Então, pelo menos os 5 primeiros dias. Né? Olha, interessante, né? Que ele se baseou para manter esse total de nitrogênio nisso que a gente está vendo aqui. Essa história dos micronutrientes, a gente sempre que. Acho que assim, todas as perguntas maiores até agora, eu acho que tem um senhor sentido ter acontecido isso, as perguntas foram feitas em cima do total de calorias, né? O Itaicu, esqueci o nome do dinamarquês, o próprio PERMIT, tudo em cima de calorias. Né? O PERMIT ainda se deu o luxo de manter a carga nitrogenada alta. Mas ninguém parou para pensar nos micronutrientes. Agora que começou a nascer essas perguntas, e assim, tanto que os australianos, acho que logo a gente vai ter mais dados sobre a carga nitrogenada total. Mas qual que é a grande preocupação de a gente dar nitrogênio, carga nitrogenada precoce para os dentes? Vamos só fazer algumas considerações. Por que tem que dar nitrogênio precoce? Qual que é o grande motivo para a gente fazer isso? É permitir o anabolismo. Né? Certo. Usa o substrato para a gente possa fazer um anabolismo. Talvez até antes de fazer anabolismo, diminuir o catabolismo. Né? Perder assim, vamos dizer assim, a gliconeogênese, entre aspas, da parte nitrogenada. Né? Seria essa o grande intuito desse momento? Bom, e assim, pensando que a carga nitrogenada, desculpa, a nossa reserva nitrogenada, vamos dizer assim, é basicamente muscular. Evitar que a gente vá perder funcionalidade aí nos próximos meses. Talvez seja por aí. Mas aí sempre volta aquela ideia, né? O que a gente tem que comprovadamente diminuir o balanço, vamos dizer assim, faz com que o balanço nitrogenado seja menos negativo. A gente não tem muita coisa, né? Tem basicamente testado em crianças queimadas beta-bloqueador e você dá um pouco de caloria. Né? Agora, o quanto você dá de caloria,
o próprio efeito do nitrogênio em diminuir o balanço nitrogenado. A gente tem alguns estudos de prova de conceito, que eu não pus aqui também porque não cabia. Por exemplo, dos australianos, do professor Belon, você dá uma carga nitrogenada grande, aparentemente aquela história de você ir aumentando o nitrogênio que entra para o paciente nos primeiros dias de ETI, no dente crítico. Você vai aumentando a carga nitrogenada que está entrando nele. Isso, teoricamente, se você for pensar, a gente tem um teto de aproveitamento do nitrogênio, daqui a pouco ia começar a aumentar também a excreta nitrogenada dele. E isso não aconteceu. Eles fizeram um estudo prova de conceito, para mostrar que quando se aumenta a entrada nitrogenada, aparentemente existe a retenção, que não foi em ureia. Tá? Amônia, também eles usaram amônia, também não foi amônia. Então, assim, provavelmente isso foi parar em algum lugar. Foi músculo? Não sei. Isso foi parar em algum lugar. O balanço foi positivo. Né? Desculpa, foi menos negativo do que foi positivo. Aí vem a segunda colocação, né? Que acho que vocês falaram bem disso. Mortalidade e funcionalidade são coisas diferentes. Né? Acho que o desfecho ideal para qualquer coisa que a gente vai medir é o doente sobreviver com qualidade de vida, né? Onde a funcionalidade pode ter um peso grande, né, na qualidade de vida. Então, assim, acho que a gente faz perguntas sempre baseadas em sobrevida, mas talvez não seja a melhor variável, assim, vamos dizer, a mais que importa mais para os pacientes. Talvez deva ser completada. Né? Quando eu falo de qualidade de vida, ela envolve sobrevida no meio. E a outra coisa que eu falo de qualidade de vida, isso é que a gente já passou por isso, mas repetindo. Né? Lembra que o estudo australiano, pelo menos, essa história de medir tamanho de músculo, né? Medir a área circunferencial de músculo, assim, a gente tem consumo muscular, mas tem, às vezes, recuperação de força antes da recuperação de tamanho, de área. Ou tem perda de área sem ter tanta perda de funcionalidade. Outra coisa interessante, né? Quer dizer, a gente tem uma dissociação funcional anatômica. E acho que outro ponto aí é exatamente o que a Priscila colocou no estudo dela, que é o tempo. Né? Será que a gente precisa já entrar de cara querendo fazer balanço nitrogenado positivo no dente? Será que isso não tem um momento mais tardio? Mais ainda, nos moduladores do balanço nitrogenado, só lembrar que dar nitrogênio sem a gente usar músculo, isso não necessariamente vai resultar, né, em balanço positivo. Por exemplo, um dente que tem uma lesão medular alta, por mais que a gente faça o balanço nitrogenado, dê bastante nitrogênio para ele, não quer dizer que ele vai ganhar músculo. Pelo contrário, a gente vai perder músculo, porque ele não tem músculo. Né? Então, isso é outra coisa. Né? A gente ficar dando carga nitrogenada, deixar o dente sedado, paralisado, talvez não tenha tanto efeito. Né? Mais ainda, não é nem só sedar e paralisar. Acho que é não sedar, não paralisar e talvez mobilizar um pouco mais precoce. Mobilizar com carga, inclusive, um pouco mais precoce. Não sei se isso tudo é verdade, não é, se... longe disso, mas só ideias. Né? Só ideias. Acho que tudo que a gente trocou aqui foram ideias. Eu acho que ninguém vai sair daqui com certeza de que a gente tem que dar proteína, não tem que dar proteína. Mas isso que a gente tem, gente, é onde se embasa todos os guidelines. Né? Então, acho que tem muita dúvida. A gente assumir que tem que dar, ou que não tem que dar, ou que, sei lá, qualquer prerrogativa que a gente toma, hoje em dia não tem base para ser tomada. Então, qualquer caminho pode ser certo hoje. Né? Amanhã, acho que logo a gente vai ter mais dados aí dos australianos. Mas nutrição, principalmente nesse campo de micronutrientes, gente, acho que é algo bem uma caixa preta ainda. Né? Então, as dúvidas existem. E assim, o que acho que dá para a gente fazer a beira-letra, que a Amanda falou, né? Da individualização. Se dá para dar dieta, vamos dar. Se dá para dar caloria, vamos dar. Se dá para dar nitrogênio, vamos dar. Mas se não dá, também dá para esperar um pouco, né? A gente não tem, acho que, motivo hoje para sair correndo atrás. Pode ser que daqui uma semana a gente olhe para trás e fala, putz, deixei de fazer um negócio que deveria ter feito. Mas acho que não estamos nesse tempo ainda. Tem alguma coisa? Uma dúvida. Na verdade, é em relação ao módulo de proteína. Mais uma coisa assim do nosso dia a dia. Que eu não consigo imaginar o cálculo, porque parece que é muito semelhante para todos os pacientes. Daí eu fico com essa dúvida nisso.
Assim, o cálculo que o pessoal da nutrologia e da nutrição que eles fazem é sempre buscando 1,2, 1,5 gramas por quilo nas 24 horas, né? E o que a gente não consegue suprir quando você chega no total de calorias, elas complementam isso com o módulo. O nosso módulo, basicamente, acho que ele é um caseinato, né? E aí tem um estudo que a gente não colocou aqui, que foi o Redox. Eu acho que o Redox não vem muito ao caso, mas só para lembrar que aquele grupo que completou até 0,3 por quilo com glutamina, só lembrar que a glutamina ele tem 2 nitrogênios, né? Então é uma carga nitrogenada pesada na molécula da glutamina. Acho que são 5 carbonos e 2 nitrogênios. Esse grupo morreu mais. E o redox tinha características que os doentes eram bem graves, todos tinham bastantes disfunções, né? Então, assim, módulo nitrogenado. Acho que o cálculo é para completar esse 1,2, 1,5. Agora, o módulo com glutamina, o módulo com caseinato podem ser coisas diferentes. Acho que não dá para a gente falar isso hoje. Mas hoje acho que não vale a pena sair correndo com glutamina em doses altas, assim, com carga nitrogenada pesada desde o primeiro dia, desde com muitas disfunções, né? Tem alguma colocação? Existe algum estudo que, tipo, você falou que nos estudos foi avaliado assim, já, esse maior aporte de carga nitrogenada, mas que assim, eles mediram músculo ou não mediram músculo? Tipo, existe algum estudo que faça alguma correlação entre a carga nitrogenada ou a sobrecarga tipo renal ou alguma outra coisa que tenha algum efeito, que esse nitrogênio seja meio que reservado, ou para músculo, ou para rim, ou para... Não existe. Tem sim. Tem estudos funcionais de cinética de nitrogênio. E o interessante muito boa pergunta essa, muito boa pergunta. E tem uma coisa, a maior parte da carga nitrogenada marcada que você dá no doente crítico, ela não fica restrita em músculo, né? Isso é outra coisa que é interessante. Eu não tinha nem passado isso na cabeça, agora quando você falou, eu vou mandar para vocês. Tem alguns estudos nesse sentido. E assim, na verdade, o que você acha? Eles ficam restritos onde tem as captações inespecíficas, né? Tipo coração, medula. Medula até faz sentido, né? Medula óssea. Coração talvez, né? Um músculo e tanto, né? Bom, enfim, talvez então volte para músculos que estão funcionando, né? Vamos dizer assim. Não um músculo que está parado em cima da cama. Mas é perfeito. Ótima colocação. Gente, vocês têm alguma colocação a mais aí? Bom, então é isso aí. Acho que conclusão final, a gente precisa aprender um pouco mais sobre a cinética do nitrogênio. Talvez, mas a pergunta não é simples, é bem composta, né? Depende da doença, do grau de doença, do tempo que a gente está dando, né? E eu acho que do número de disfunções que tem e de onde vem a fonte de nitrogênio. Então existem acho que uns subpensamentos aí, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Bom apetite para vocês e amanhã a gente se vê de novo. Tchau, tchau.